Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sem sombra de dúvida, uma das ferramentas mais importantes para qualquer pessoa que precisa adentrar numa área de floresta é o facão. Se você perguntar para qualquer pessoa, uma das principais ferramentas que ela levaria, caso ela precise abrir uma trilha ou fazer um acampamento em um local de mata muito fechada, é quase 100% certo você ouvir que a ferramenta essencial e principal vai ser um bom facão. Então, pensando nisso, hoje eu vou apresentar para vocês um facão que foi feito pelo Fábio Souza, do site Facas Militares, e falar um pouco das especificações desse facão e testar um pouco esse facão na prática para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre esse novo produto. Pois bem, amigos, porém o grande problema é que quando você precisa abrir trilhas, esse facão é interessante que ele tenha um tamanho apropriado para isso. Porém, infelizmente, nem sempre a gente pode contar com um facão grande. Por quê? Porque às vezes você pode estar indo a trabalho ou você pode ter que estar indo para a floresta que você vai acampar de transporte público. Às vezes você vai para um lugar de trabalho de monomotor, como eu já fiz várias vezes durante trabalhos aqui na Amazônia. Então você não pode estar transportando um facão muito grande, é difícil para você. E às vezes você não tem um local onde você possa adquirir um facão quando chegar lá. Até porque você adquirindo um facão você vai ter que tomar o maior cuidado, você vai ter que fazer uma bela de uma afiação nele. Infelizmente os facões que nós compramos, por ser de baixo custo, a tendência é que eles venham com uma afiação bem ruim. Então às vezes você não pode se dar esse luxo. Então, pensando nisso, o Fábio criou esse facão. Um facão pequeno, tá? Feito por ele. E eu vou falar um pouquinho a respeito das especificações desse facão agora, né? Inclusive vocês viram que ele pode facilmente ser transportado dentro de uma mochila por causa do seu pequeno tamanho. Bom, amigos, então aqui está. Esse daqui é o facão de sobrevivência denominado facão sucuri. A última criação do Fábio. Ele possui uma bainha feita em nylon, um acabamento muito bem feito, inclusive com essa parte plástica aqui, ó, que confere uma proteção maior à ponta desse facão. Essa bainha, ela possui duas alças para o cinto. Essas alças elas são feitas no estilo tático, ou seja, você não precisa tirar o cinto para poder colocar ou recolocar o facão caso você leve na cintura, né? Isso é feito através de um sistema de alça, velcro e botões de pressão, o que é muito prático, porque quando você às vezes está com a bainha na cintura e você está num trabalho que você precisa ficar dirigindo, entrando e saindo de carro, ou sentando e levantando, é um incômodo muito grande às vezes aquela bainha. Então se você precisar retirar, você não precisa tirar o cinto ali para remover, até porque é esquisito fazer isso, né? Você ficar abrindo ali a camisa, ali, levantando a camisa, tirando o cinto, colocando. Então é uma coisa bem prática. Essa bainha ela é aberta nas costas do facão, presa por uma alça de nylon com um botão de pressão. Então você remove o facão de uma forma muito rápida. E esse é o facão de sobrevivência do Fábio, né, que nós estamos denominando aí de facão sucuri, tá? Por que o nome sucuri? Porque tem tudo a ver com ele, né? Rápido e forte. Esse facão ele é feito em uma única peça de aço carbono, o aço 6150C. A dureza desse facão muito provavelmente está por volta dos 58 pontos na escala Rockwell, tá? O Fábio ele tem um processo de têmpera muito bem feito, um forno que tem a temperatura controlada, então isso aí minimiza muito problemas na questão de erro de ponto de têmpera. Então as facas dele são muito bem feitas. Ele é um cara muito conhecido no meio militar, né? E agora passou a ser muito conhecido também dentro do bushcraft e atividades mateiras por causa das suas criações. Esse facão ele possui um tamanho total de 47 centímetros, tá? Um tamanho pequeno, porém apropriado, que deve estar aí equivalente a mais ou menos umas 12 polegadas. E esse facão ele possui 5 milímetros de espessura, ou seja, é uma ferramenta feita justamente para resistir às piores torturas a qual ela pode ser submetida dentro de uma floresta, ok? Ele possui um acabamento preto fosco, anti-reflexivo, né? Embora a maioria dessas coberturas de facão elas tendem a sair com o tempo, mas confere um acabamento anti-reflexivo nele. O desenho da empunhadura foi extremamente bem pensado. Por quê? Porque essa empunhadura ela tem uma volta natural. Se você ver, ela tem uma curvatura, o qual ela tem uma ergonomia muito grande na mão na hora de você segurar.
Essa empunhadura ela é feita em um material chamado G10, um material fantástico que é muito utilizado na cutelaria mundial hoje para facas aí de primeira linha. Ela possui 3 parafusos com a alma desses parafusos em aço inox. Então essa empunhadura ela é escura, né? Ela é o G10 preto. Outro detalhe interessante é esse zingrinado, ou seja, essa texturizada tanto do lado de fora quanto pelo lado de dentro. E isso, na hora que você está ali trabalhando, confere uma pega muito melhor para que o facão não tenda a escapar da sua mão. Uma outra característica que já é meio que marca registrada do Fábio é justamente o que? O desenho dessa empunhadura. Se observar, ela tem um chanfro principal aqui para encaixar o seu indicador. Por quê? Porque é justamente essa área que na hora que você está abrindo uma trilha ou manuseando o facão, é uma das áreas mais exigidas, né? É a área que você mais utiliza ali para poder ter controle da faca que está na sua mão. Então você consegue ter esse controle muito maior dessa faca aqui na hora que você estiver cortando desse facão. Tem a proteção aqui para o seu dedo, e evitar que escorregue, e um apoio para o polegar se você precisar fazer algum corte que exija isso. Inclusive com uma curvatura aqui para que você possa encaixar o dedo em algum tipo de trabalho mais delicado, de raspagem, ou um trabalho mais específico. Aí você encaixa o indicador aqui, né, o outro aqui, ó, e você tem um controle muito maior desse facão para atividades mais delicadas, tá? Na ponta da empunhadura aqui tem essa curva, que é a famosa cabeça de águia, né, que ela também auxilia muito para o facão não sair voando na hora que você está cortando. Se você tem essa dúvida, é só você ver os facões da Imbel, a MZ e a outra faca menor, né, eles têm essa ponta aqui pronunciada justamente para facilitar na hora que você estiver cortando alguma coisa. E possui também um furo para o fiel, né, sem falar que ele é full tang e que ele possui no final do seu cabo aqui o aço exposto, possibilitando dar pancada se for preciso, tá? Outro detalhe a se observar é justamente o que? O formato, o design desse facão. Vocês podem ver que ele possui um formato bem padrão, um formato simples, né? Ele tem um formato, aquele drop point, né? Não é o clip, não é o bowie, semelhante ao facão normal que nós conhecemos e compramos por aí. Por quê? Vocês podem ver que é um facão de fio liso, com apenas um estilo de corte, não tem nenhum tipo de viagem, nenhum tipo de passeio na maionese. Por quê? Porque sobrevivência é coisa séria. E na sobrevivência, o simples é mais, é aquela história, o menos é mais. Nada para atrapalhar, um fio liso e simples como utilizado há centenas de anos pelos nossos amigos aí da mata, pelos ribeirinhos, pelos seringueiros, pelos mateiros, ou seja, sem ideia louca, sem viagem para Nárnia, uma coisa simples e funcional como deve ser um facão de sobrevivência. Ele é mais largo aqui na ponta, deve ter uns 6,5 aqui, o que concentra um pouco mais de massa nessa ponta, aumentando a pancada dele na hora do corte. Simon, mas qual seria a vantagem de um desse a respeito de um facão normal? Bom, a vida toda eu usei facões normais Tramontina e continuo utilizando, tá? Só que esse daqui, ele tem uma vantagem um pouco melhor, né? Qual seria ela? Primeiro, peso maior. Se eu vou abrir uma trilha, eu preciso de um facão grande que tenha um bom peso. Se eu diminuo o peso de um facão convencional, se eu diminuo o tamanho, eu diminuo o peso. Resultado, eu tenho que colocar mais força para poder cortar. Então esse facão ele é menor, porém ele é mais pesado. Não é um peso que chega a cansar o braço, que chega a atrapalhar, óbvio. Esse facão não é feito para abrir longas trilhas, 2, 3 km de trilha, óbvio, né? Mas ele tem um peso maior. E como o peso ele entra na fórmula da energia lá final, eu tenho um facão mais pesado, né, que foi diminuído e que isso me auxilia na hora do corte. Ele é mais duro, né? Os facões convencionais aí deve estar na dureza, deve estar aí por volta de 50, 52 na escala Rockwell. Esse aqui tem 58, então ele serve de alavanca. Eu consigo torcer, se eu estiver rachando a madeira, eu consigo torcer sem ele envergar e eu não conseguir quebrar essa madeira. Então eu tenho essa vantagem também, tá? Então essas seriam as vantagens inerentes. Uma maior dureza, eu preciso retocar muito menos o fio, eu uso mais sem precisar ficar retocando o fio no meio do mato. E o peso, que é mais acentuado, que facilita o meu corte. E
poder ser usado como alavanca sem envergar. Pensa na madeira dura. Então esse aqui era o serviço para facão, para machado, perdão, mas o facão consegue fazer. Vamos ao teste da castanha do Pará, que é sempre um dos mais exigentes, né, para facas e facões. Cuidado com o dedo sempre, né?